Vamos falar de BNDES? Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social divulgou em seu site, nesta sexta-feira, uma lista com os nomes de 50 maiores tomadores de empréstimos da instituição. As 5 primeiras posições são ocupadas por Petrobras, Embraer, Norte Energia, a hidrelétrica de Belo Monte, Vale e a construtora Odebrecht. Apesar de o governo tratar a lista como uma novidade, técnicos do banco afirmam que o processo de divulgação de dados sobre empréstimos do BNDES começou na gestão do ex-presidente Luciano Coutinho ainda nos anos do PT. Além da lista, foram disponibilizadas informações sobre contratos de obras no exterior. O novo presidente do BNDES, Joaquim Levy, já havia anunciado que faria uma série de modificações internas em termos de transparência, afirmando, por exemplo, que abriria a caixa preta, usando a expressão entre aspas, das operações. O mesmo termo foi citado algumas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, que usou as redes sociais para comemorar o início das transformações. Vou passar a bola para o Andreasa, e quem nos acompanha em vídeo tem aí também o tweet, a imagem do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Andreasa. A promessa do Jair Bolsonaro em campanha, aliás, desde bem antes da campanha, sempre foi uma bandeira dele, o BNDES como a encarnação do mal, e uma vez no poder, promessa de campanha, insisto, abrir a caixa preta do BNDES. Estou esperando, porque até agora, propaganda à parte, para enganar trouxa, isso não foi feito. Não foi feito, não se deixe enganar. Este material divulgado hoje não tem nenhuma sequer novidade, nada ali é novo, a não ser uma rearrumação marqueteira, um ranking. Todas as informações contidas ali já estavam e disponíveis publicamente para consulta de qualquer cidadão. Eu mesmo já consultei esse material várias vezes para escrever artigos. Há uma penca de reportagens contra as mentiras que dizem que não há a respeito dos contratos suspeitos do BNDES, e eu mesmo aqui, mais uma vez falando, já publiquei pelo menos 10 livros relativos a esse assunto, tratando de escândalos do BNDES. Não há nenhuma novidade. E quer saber? Não vai haver. Não haverá. Por um simples motivo, ir além disto da propaganda significa quebrar contratos e investir em seguranças jurídicas e implodir, portanto, a lógica da existência do BNDES e do sigilo bancário das operações. Ou não? O governo pode fazer isso? Isso é papel de polícia. O governo vai fazer isso? Não pode fazer. Então dizer que fará, que abrirá a caixa preta do BNDES é mentira, é enganar a população, isso não é possível. Ou alguém acha que se coloca um Joaquim Levy para presidir o BNDES para implodir o banco? Não, é para criar um banco, é para criar um BNDES, talvez um novo modelo de trabalho, um novo modelo de gestão, sob o Jair Bolsonaro. Não se deixem enganar com esse blá blá blá, não funciona assim. Me digam, vão lá, me digam o que tem de novo aí. Tudo já estava disponível, é medida marqueteira, dá resposta ao eleitorado, engana um monte de gente, mas não é abrir a caixa preta do BNDES, que não será aberta, pelos motivos que eu já disse. Abrir a caixa preta do BNDES é quebrar contratos, investir em segurança jurídica, destruir o banco de fomento. Aliás, eu sou a favor, hein? Eu sou a favor de acabar com o BNDES. Mas aí não dá para trazer o Joaquim Levy, etc e tal. Acaba com o troço. Desmonta o troço. Agora não vem com esse papinho de que se fez hoje um grande avanço, que não se fez nada disso, tá aí há muito tempo. Nada, zero. Ô Vera, sigo com você, vamos lá. Não é só que não tem nada de novo, né? É que a lista não é sobre crimes. Não é disso que se trata a lista. A lista é os 50 maiores tomadores de empréstimos. Ponto. Apenas isso. E entre os 50 maiores tomadores de empréstimo estão empresas públicas, empresas privadas, governos de estados. O que se fez, e não foi o BNDES que fez, foi o Jair Bolsonaro, seus filhos e a rede, criminalizar uma lista que nada mais é do que um ranking com informações já conhecidas, já existentes, já disponibilizadas e que foram reorganizadas pelo BNDES, e no site está apenas assim, para facilitar a transparência, está aqui a lista dos nossos 50, atenção, maiores clientes
Portanto, clientes do BNDES. Tanto que o banco agora, numa série de tweets na última meia hora, está explicando o negócio, sem querer desmentir o presidente da República, mas dizendo, olha, veja bem, não é que a gente empreste para outros países, a gente empresta para empresas brasileiras. Elas, eventualmente, têm negócio em outros países, tendo de explicar a mistificação, o grande circo místico que se criou em torno disso, como se isso fosse um contraponto possível à história do Flávio Bolsonaro. Tentou-se criar um pensamento tortuoso, que é o seguinte, e isso foi insuflado pelos próprios bolsonaristas e por esses sites a soldo, que é o seguinte, ficam falando de 600 mil do Queiroz e não falam de bilhões do BNDES, as pessoas não têm vergonha de praticar esse estelionato intelectual. Intelectual não, porque não tem intelectualidade nenhuma nisso. É estelionato de rede social, estelionato de mesa de boteco. É disso que se trata, senhores. Sejamos adultos, sejamos responsáveis. Agora, o que vai acontecer, eventualmente, é que essas empresas que tiveram o nome pego numa lista de clientes, algumas delas têm problemas, sabidamente, e foram jogadas ali na vala comum da caixa preta do BNDES, elas podem sofrer impacto em bolsa e ter as ações desvalorizadas por conta disso. A Embraer, que é a segunda da lista e que eu saiba não está em nenhuma lava-jato, nenhuma operação da vida, está fechando uma venda internacional agora e tem o seu nome jogado na roda pelo presidente da República. Pelo presidente da República, pega uma das maiores empresas nacionais, uma empresa de ponta, e coloca lá, estampa no Twitter como caixa preta do BNDES. E as pessoas aplaudem, sem nem entender do que se trata. Sabem quem tentou abrir a caixa preta do BNDES, pessoal? Aqueles que estão dispostos a ouvir, claro. Foi a Folha de São Paulo. A Folha, tão estigmatizada, entrou via Lei de Acesso à Informação Pública com um pedido no BNDES para ter acesso a todos os contratos de mais de 100 milhões de reais de 2008 a 2011. Portanto, para pegar as roubalheiras do PT. E aí o TRF da segunda região mandou o BNDES divulgar os dados. E sabe o que aconteceu? O banco, o BNDES, recorreu ao STJ por essas razões a que o Andreasa se referiu, dizendo que esses contratos estão protegidos por sigilo empresarial, sigilo bancário e sigilo fiscal, e que não cabe ao banco quebrar. A posição do BNDES hoje é isso. Se o Joaquim Levy e o Jair Bolsonaro quiserem abrir a caixa preta do BNDES, sabe o que tem que fazer? Atenção aí, vocês que gostam de cobrar a gente, para vocês poderem cobrar o Jair Bolsonaro. Tem de retirar essa ação no Supremo, tem de retirar o recurso. Retira o recurso, entrega a lista para a Folha. Tem o caminho jurídico já dado. Existe um acórdão do TRF da segunda região mandando abrir a caixa preta do BNDES para a Folha de São Paulo. Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pede para tirar o recurso. Aí a caixa preta já está aberta. Muito fácil. Vamos lá, Joel, pra gente amarrar o tema, vai. Exato, é fácil, mas vai dar um problema jurídico enorme junto a todas as empresas ali, né? E acho que é uma situação que o próprio governo vai querer evitar. O que a gente está vendo hoje é uma mera cortina de fumaça. Tá uma cortina de fumaça para obviamente, abafar o caso Queiroz, para as pessoas olharem para outras coisas. A lista não tem nenhuma novidade, mas o que torna ela possível, esse tipo de propaganda do governo funcionar. Primeiro, eu acho que é bom distinguir duas coisas. Uma é como o BNDES divulgou a lista, e o BNDES até que foi responsável. Agora, o porquê da necessidade dessa lista? Tá, mas o BNDES divulgou corretamente o que ela faria. Foi o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, que ao divulgá-la já encheu de insinuações, né? Tire suas próprias conclusões acerca da lista. Não dá para tirar conclusão nenhuma com base nessa lista. Esses são os clientes, os tomadores de empréstimo do BNDES. Não tem conclusão nenhuma sobre roubo. O que permite isso, o que gera na população a sensação de que, nossa, agora a justiça está sendo feita, é que aconteceu uma demonização a tal ponto da política e da atividade do setor público no Brasil, que qualquer valor mencionado, qualquer valor de milhões que seja trazido ao público de qualquer contrato do setor público é visto imediatamente como evidência de corrupção, sendo que não é. Poucos dias atrás, a gente viu o ministro do Meio Ambiente divulgando um contrato do Ministério do Meio Ambiente para aluguel de veículos, sem nenhuma evidência de que tinha nada errado ali, mas apenas pelo valor, que era na casa dos milhões de reais, já foi divulgado com um grande estardalhaço, como se fosse, olha, estamos limpando tudo, acabou a roubalheira, acabou a sujeira. Gente, o Estado brasileiro, de um país de 200 milhões de habitantes,
é um Estado que sim, faz contratos em valores milionários, em proporções muito maiores do que nós e nossas pequenas empresas, nosso dia a dia estamos acostumados, mas isso não é evidência nenhuma de crime ou de corrupção. Tem que parar com essa cabeça de que é tudo sujo, é tudo roubalheira, é tudo podre, portanto, qualquer contrato de 10 milhões de reais é evidência de que algo terrível está em andamento. Não é. O BNDES sim, é um banco que lida em bilhões de reais, como aliás tantos estados e bancos públicos e privados do Brasil e ao redor do mundo. Então não tem escândalo nenhum a ser feito ao redor disso. Até agora, isso é uma tentativa bem barata do governo de desviar a atenção do público. Mas que isso funcione é porque o próprio público ficou com a cabeça um pouco deturpada por uma propaganda antipolítica e de demonização da política muito grande que a gente está vendo nos últimos anos e que simplesmente não é real. E que, se for levada a sério e continuada, impede o bom funcionamento do setor público no Brasil. E veja, só mais um adendo, também existe uma outra frente para abrir a caixa preta do BNDES, que é a frente da Operação Bullish. Está em andamento, uma operação aberta em 2017, portanto, que a partir dos contratos da JF pede para ver todos os contratos do BNDESPar. Tem aí contratos na casa de 8 bilhões sob investigação. E tem delações premiadas, o próprio Palocci, que o Silvio vai falar daqui a pouco, tem novidades da primeira delação dele, está fechando uma outra delação que tem o BNDES como escopo. É lógico que tem muita coisa ali. A gente fala disso aqui há muito tempo. É lógico que o BNDES foi usado para favorecer os amigos do rei no governo lulista. Ninguém tem dúvida disso. Mas isso sempre se disse. Nós aqui da Jovem Pan dizemos isso diuturnamente. Eu escrevi uma coluna dizendo, a vez do BNDES, era o título. Isso em 2016 ainda, é só procurar. Falamos que o Luciano Coutinho estava uma figura fora das operações que deveria entrar e entrou, teve uma busca e apreensão na casa dele. O Guido Mantega, que presidiu o BNDES, é investigado, é réu. Então, também é uma loucura, é desinformação pura dizer que nada está sendo investigado em relação ao BNDES. Está sendo investigado. E o que está não é graças ao governo. Esse é o ponto. Já era. Muito bem, a gente precisa fazer uma janela Porque o governo não pode fazer. Só o seguinte, para deixar bem claro, o governo não tem instrumentos para fazer isso, como deixamos claro aqui. Isso é matéria de polícia. Então vamos parar de mentira para a população.